O Charger RT era um modelo esportivo da linha Dodge Dart e foi um dos carros mais marcantes dos anos 1970. Vamos conhecer a história desse grande veículo brasileiro que marcou época. Meu nome é Rogério De Simone, autor de vários livros sobre automóveis. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. O Dodge Dart foi lançado em setembro de 1969 e era um carro muito moderno, sendo praticamente idêntico ao modelo americano apresentado meses antes. Seu lançamento no Brasil foi muito comemorado pelo consumidor, já que vinha equipado com um poderoso motor V8 de 5.212 cm3 e 198 cavalos de potência, o maior motor jamais fabricado no Brasil para um veículo de passeio. Capaz de levar os seus quase 1.500 kg a uma velocidade máxima de 175 km por hora, tornando-se o carro de série mais veloz do Brasil, título que antes pertenceu ao Opala 6 cilindros. Quem era dessa época deve se lembrar o quanto o brasileiro era apaixonado por veículos com bom desempenho. Esse motor era tão forte que também foi usado nos caminhões e picapes da marca. Inicialmente, a única carroceria disponível no Dart era o sedã de 4 portas, mas o comemorado coupé de 2 portas foi apresentado em 1970, que tinha um visual mais esportivo devido ao formato da capota e da vigia traseira mais inclinada para trás. E foi através desta carroceria que nasceu em 1971 a linha Charger, que eram 2 modelos, o mais simples, chamado apenas de Charger, e o esportivo, o Charger RT, assunto principal desse vídeo, que logo se tornaria um dos carros mais desejados do Brasil em todos os tempos. A sigla RT era as iniciais de 2 palavras em inglês, Road and Track, traduzindo literalmente era estrada e pista, ou seja, um veículo rápido nas estradas e também nas pistas de competições. O carro tinha um motor mais potente que o Dart, ou seja, 215 cavalos, conseguido através de um aumento da taxa de compressão de 7,5 para 1 para 8,4 para 1. Com isso, o carro tinha que ser abastecido somente com gasolina azul, de maior octanagem. Outras novidades mecânicas eram o cano de escapamento com saída dupla e o câmbio de 4 marchas à frente com alavanca no assoalho, lembrando que os outros carros da linha tinham alavanca na direção e 3 marchas. O RT atingia a velocidade máxima acima de 190 km por hora e acelerava de 0 a 100 em apenas 11 segundos, tornando-se, de longe, o carro de melhor desempenho do Brasil. Visualmente, o RT vinha com nova grade dianteira com elementos horizontais, em alumínio polido, bem ao estilo americano, na qual os faróis e os piscas ficavam escondidos. A capota tinha a coluna C mais larga, que na realidade eram prolongamentos ou rabetas soldadas no final da capota, junto ao vidro traseiro, que continuava na mesma posição do Dodge Dart. Olhando o carro por trás, percebesse que o vidro traseiro ficava praticamente embutido na capota, realçando ainda mais a esportividade do RT. O teto era luxuosamente revestido de vinil de textura corrugada. Como era comum nos anos 1970, os modelos esportivos vinham com faixas pretas. No caso do RT, ficavam na lateral na parte traseira, com as letras RT vazadas. As cores da carroceria eram bem chamativas, também comuns naqueles tempos. As rodas esportivas eram exclusivas, chamadas de Magnum 500. Internamente, o RT era luxuoso e bem acabado, o único da linha com bancos de couro, sendo os da frente individuais e reclináveis. O volante esportivo era exclusivo, da marca Valrod, feito com aro de madeira e raios de alumínio. O painel de instrumentos era o mesmo do Dart, exceto no centro, onde foi instalado um contagiro no lugar do relógio e revestido com material imitando jacarandá. O Charger RT
tinha dois concorrentes diretos. O primeiro era o Opala SS, equipado com motor 6 cilindros, 4.100 cm3 e 138 cavalos de potência. O esportivo da Chevrolet foi lançado no mesmo ano do RT, e inicialmente com carroceria sedã de 4 portas, já que o Coupé 2 portas só seria lançado em 1972. O outro era o Ford Maverick GT, lançado em 1973, também equipado com motor V8, porém importado dos Estados Unidos, com 4.950 cm3 e 197 cavalos de potência. Em 1972, o Charger RT ganhou algumas modificações. Internamente, o painel de instrumentos teve a área com material imitando madeira aumentada. Os mostradores foram redesenhados, agora com fundo branco e os números em preto, melhorando assim a visualização. Os bancos foram redesenhados e revestidos com couro mais liso. A caixa de fusíveis, antes debaixo do painel, que era de difícil acesso, migrou para o compartimento do motor, facilitando assim a troca de fusíveis. Na mesma parede foi deslocada também a bobina, no intuito de protegê-la do calor produzido pelo motor. Neste ano, a fábrica passou a oferecer o cobiçado ar-condicionado, porém ainda como opcional. Externamente, mais novidades, a começar pelas faixas pretas que mudaram de lugar, agora percorrendo a lateral na parte superior. Desta vez, o capô também ganhou faixas pretas, ao contrário da traseira, agora pintada na cor do carro, com frisos na tampa do porta-mala entre as lanternas. Neste ano, a empresa passou a oferecer pintura metálica como opcional. As rodas Magnum mudaram de acabamento, agora cromadas, e a grade dianteira passou a ser pintada de preto fosco, contornada por um friso de alumínio, com o emblema Charger ao centro. Outro detalhe que chamava a atenção eram as novas travas de segurança do capô. Eram basicamente dois pinos de aço travados com duas cupilhas, que possuem um cabo de aço parafusado no compartimento interno do motor. Esse recurso era muito usado em modelos esportivos, importados ou em carros de corrida, que evitava que o capô pudesse se abrir em altas velocidades. Este acessório acabou ditando moda na época. Muitos proprietários de carros com motor dianteiro mandavam instalar esse dispositivo para dar um ar mais esportivo a seu carro. A lanterna traseira foi redesenhada, agora em 3 gomos, sendo a central na cor branca a luz de ré. Para facilitar a visualização, coloco lado a lado, à esquerda do modelo até 1971 e à direita o de 1972. Em 1973, as faixas laterais mudavam de novo, como pode ser visto nas fotos. O capô perdeu as faixas e também a trava de segurança, aquela com cabo de aço do ano passado. Porém, ganhou 2 ressaltos longitudinais como falsas entradas de ar, que eram apenas decorativas e conferiam um aspecto esportivo e um ótimo efeito estético. A maior mudança foi na dianteira. A nova grade possuía uma moldura na mesma cor do carro e composta de 2 elementos, divididos por uma barra vertical central, na qual o emblema Charger vinha aplicado. A traseira ganhou um acabamento de alumínio entre as lanternas e centralizado acima deles um logotipo Dodge. Aliás, a lanterna também era nova, sem as 3 divisões, agora inteira na cor vermelha e apenas um pequeno retângulo branco dentro dela, com uma luz de ré. Internamente, os bancos foram redesenhados, ficando mais anatômicos e com encosto mais alto. Os mostradores também eram novos. O velocímetro, a partir de então, vinha marcado com uma faixa vermelha a partir dos 120 km por hora, indicando ao motorista que acima dessa velocidade a condução poderia ser perigosa. O mesmo acontecia com contagiros, com a faixa pintada a partir dos 4.500 RPMs.
O ano de 1974 ficou marcado pelo início da grave crise do petróleo, onde a gasolina sofreu aumentos constantes e se tornava um produto cada vez mais escasso. Com isso, carros com motores mais potentes começavam a sofrer com essa nova realidade. Mesmo assim, o RT ganhava mudanças. As faixas, mais uma vez, mudavam de posição, agora só na parte traseira. Pela primeira vez, as faixas podiam vir em outra cor, além do preto, dependendo da cor da carroceria. E o teto de vinil também podia vir em outra cor, combinando com as novas cores do interior. As rodas também eram novas, chamadas de Rally, substituindo a antiga Magnum. Na parte mecânica, a única mudança foi a ignição eletrônica, que dispensava platinado e condensador, que requeriam manutenções frequentes. No ano seguinte, essa melhoria foi estendida a todos os carros da linha. Apesar da crise que rondava toda a indústria automobilística, a Chrysler apresentou algumas novidades. A frente ganhou nova grade, com elementos cromados verticais, que melhorava sensivelmente a iluminação dos faróis. A faixa lateral, como sempre, também mudou, percorrendo toda a lateral, com o logotipo Charger RT perto da coluna C. A traseira ganhou novas lanternas redesenhadas, com a luz de ré em nova posição, na vertical, e a decoração em preto na tampa do porta-malas também era novidade. Internamente, o painel de instrumentos foi redesenhado. Ganhou novos instrumentos e nova grafia, mais moderna e de melhor visualização. A crise do petróleo não dava tréguas, e a Chrysler pouco podia fazer para tornar seus produtos mais econômicos. Em 1976, o Charger RT apresentou poucas novidades. Externamente, apenas novas faixas laterais, agora duplas. Na parte interna, os bancos dianteiros eram mais altos, para maior segurança, e novo volante, agora menos esportivo. Em 1977, entrou em vigor uma lei nacional que foi uma verdadeira tortura para os motoristas, principalmente de carros mais potentes, limitando a velocidade máxima nas estradas brasileiras em 80 km por hora, na tentativa de diminuir o consumo de gasolina. Como já foi dito, o RT só podia ser abastecido com gasolina azul, e isso se tornou um problema, pois, além de cara, ela estava em falta em muitos postos. A Chrysler teve que tomar uma atitude radical, diminuindo a potência do esportivo para 205 cavalos, através da redução da taxa de compressão. A velocidade agora máxima girava em torno de 178 km por hora. Externamente, mais uma vez, as faixas mudavam de lugar, como pode ser observado nas fotos. Só que, diferentemente dos anos anteriores, eram feitas com material plástico adesivo e não mais pintadas, podendo inclusive ser retiradas se o proprietário assim desejasse. Em 1978, a única novidade foram as novas e chamativas faixas laterais, mais largas e em 3 cores, que continuavam em material plástico e contrastavam com as cores da carroceria. No capô, foram eliminadas as falsas entradas de ar, que foi alvo de críticas, com a alegação que o RT havia perdido parte da sua personalidade esportiva. As vendas da linha Dart estavam em baixa, devido à grave crise do petróleo. Por isso, em 1979, a Chrysler decidiu fazer uma grande reestilização em seus carros, na tentativa de incrementar as vendas, incluindo o RT. A frente foi redesenhada, agora com faróis duplos e novo para-choque mais bicudo, e novo capô. Na traseira, novas lanternas horizontais, para-choques e tampa do porta-malas. A lateral terminava num discreto caimento, formando um suave rabo de peixe. O RT perdeu ainda mais o apelo esportivo,
agora sem faixas e pintura dividida em 2 tons. Internamente, o contagiros foi substituído por um relógio e os bancos, antes de couro, passaram a ser de veludo. A janela lateral traseira vinha coberta por uma grade, como uma veneziana, que dificultava a visão dos passageiros do banco de trás. As rodas eram novas, feitas de liga de alumínio. Na parte mecânica, o radiador era maior, com volume de água aumentado para 19 litros, que melhorava a refrigeração do motor, e a capacidade do tanque de combustível aumentava de 62 para 107 litros, ampliando assim a autonomia. Lembrando que nessa época os postos de gasolina fechavam nos fins de semana. Ainda neste ano, uma notícia pegou muita gente de surpresa. A Volkswagen anunciou a compra de 67% da Chrysler brasileira. O fim da linha Dart ficava mais próximo. Em 1980 foi o último ano de fabricação do RT, e no final do ano a Volkswagen se tornou 100% dona da Chrysler do Brasil, deixando de fabricar os outros veículos da linha Dart em 1981. Em 1980, o RT foi apresentado com um estilo ainda mais discreto, sem a pintura bicolor e com um friso na lateral. Foi abolida a polêmica persiana da janela traseira. Apenas 5 exemplares foram fabricados esse ano, e hoje, pelo que se tem notícias, apenas um exemplar sobreviveu. Hoje conhecemos a história do Charger RT, um dos carros mais marcantes dos anos 1970. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, isso ajuda muito. Quero aqui deixar minha homenagem aos autores que fizeram parceria comigo em algumas obras: Fábio Pagotto, José Penteado Vignoli, Rogério Ferrarese e Paulo Sandra. Até o próximo vídeo. Obrigado.